Salve jovens, essa é a playlist em que a gente revisa assuntos pontuais da matemática de forma rápida. E o assunto de hoje é multiplicação de matrizes. Então, como é de forma rápida, sem enrolação, vamos lá para a tela. Então vamos lá, vamos falar de multiplicação de matrizes. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente não pode sair multiplicando duas matrizes. Existe uma condição para a gente conseguir fazer isso. Então a gente tem que lembrar que as matrizes, elas têm linhas e colunas. Então as linhas elas estão nessa direção, bem como se fossem as linhas de um caderno mesmo. Então a gente interpreta isso aqui como uma linha, isso aqui como uma outra linha, isso aqui como uma outra linha. E as matrizes também têm colunas. Essas são as colunas. Então a gente vai interpretar esse aqui como uma coluna e esse aqui como uma coluna. Então, lembrado o que são as linhas e o que são as colunas, se a gente for multiplicar uma matriz A por uma matriz B, essa multiplicação só vai ser possível se o número de colunas da matriz A, número de colunas da matriz A, for igual ao número de linhas da matriz B. Então, recapitulando, uma matriz A que tem m linhas e n colunas só vai poder ser multiplicada por uma matriz B que tenha n linhas por tantas colunas que ele quiser. O que importa para a gente é que a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Tendo entendido isso, vamos ver um exemplo. Primeiro exemplo, eu botei duas matrizes 2 por 2. O que significa isso? A nossa matriz A, que é a da frente, tem duas linhas e duas colunas. E a nossa matriz B também tem duas linhas e duas colunas. Então, a quantidade de coluna do A é igual à quantidade de linha do B. Então, essa multiplicação pode ser feita. Agora, a gente vai ver como que ela é feita. Na multiplicação, a gente vai pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. Como que a gente vai fazer isso? Agora é bom usar um rascunhozinho, tá? A gente vai pegar o primeiro cara da linha e multiplicar pelo primeiro cara da coluna. 2 vezes 2. E vai somar com o segundo cara da linha multiplicado pelo segundo cara da coluna. Então, mais 4 vezes 2. 4 vezes 2. Então, primeira linha vezes a primeira coluna. Primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. Feita essa continha aqui, 2 vezes 2, 4. Mais 4 vezes 2, 8. A resposta aqui é 4 mais 8, que é 12. Então, o primeiro cara aqui é 12. Deixa eu arrumar essa matriz aqui. Então, o primeiro cara aqui é 12, porque ele está na primeira linha, primeira coluna. Agora, para achar o cara que está na primeira linha, segunda coluna, a gente vai fazer a primeira linha vezes a segunda coluna. Então, primeira linha vezes a segunda coluna. O primeiro da linha vezes o primeiro da coluna. Então, nesse caso aqui, 2 vezes 4, mais o segundo cara da linha vezes o segundo cara da coluna. 4 vezes 3. Feito no rascunhozinho, a gente faz essa soma. 2 vezes 4, 8. Mais 4 vezes 3, 12. A resposta aqui é 20. Então, o cara que está na posição que é a primeira linha, mas é a segunda coluna, é 20. Beleza. Agora os de baixo. Os de baixo estão na segunda linha, certo? Então, a gente vai pegar a segunda linha, multiplicar pela primeira coluna. A resposta disso vai ficar aqui, ó, na segunda linha, na primeira coluna. Deixa eu fazer uma separaçãozinha aqui. Então, o primeiro cara da linha vezes o primeiro cara da coluna, 2 vezes 2, mais o segundo cara da linha vezes o segundo cara da coluna, 3 vezes 2. A resposta disso é 4 mais 3 vezes 2, 6.
que é 10. Então, o cara que vai estar aqui na segunda linha, na primeira coluna, é o 10. E para finalizar, você já deve estar entendendo agora, segunda linha vezes a segunda coluna. Primeiro cara da linha vezes primeiro cara da coluna, 2 vezes 4, mais segundo cara da linha vezes o segundo cara da coluna, 3 vezes 3. 2 vezes 4, 8, mais 3 vezes 3, 9. A resposta aqui é 17. Então, 17 vem aqui na segunda linha, segunda coluna. Então, essa é a resposta da nossa multiplicação dessas duas matrizes. Exemplo 2. Primeiro, a gente tem que ver se essa multiplicação é possível, né? Então, a nossa matriz A, ela é uma matriz que tem duas linhas por 3 colunas. 1, 2, 3. E a gente quer multiplicar por uma matriz B, que tem o quê? 1, 2, 3 linhas por 2 colunas. Lembra o que interessa para a gente? A quantidade de coluna da primeira e a quantidade de linha da segunda. São iguais? São. Então, essa multiplicação aqui é possível. Então, vamos tentar fazer. Beleza, lembra lá? Primeira linha vezes a primeira coluna. Então, lembrando lá, né? O primeiro cara da linha vezes o primeiro cara da coluna, 2 vezes 1, mais o segundo cara da linha vezes o segundo cara da coluna, 3 vezes 2, mais o terceiro cara da linha vezes o terceiro cara da coluna, menos 1 vezes 3. A resposta disso é o nosso primeiro cara. 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 2, 6, mais, aqui no caso é menos 1 vezes 3, menos 3, né? Então, aqui ficaria 6 menos 3 dá 3, 3 mais 2, 5. Então, o primeiro cara deu 5. Agora, ainda a primeira linha, só que agora, vezes a segunda coluna. Então, o primeiro cara da linha vezes o primeiro cara da coluna. 2 vezes 3, mais o segundo cara da linha vezes o segundo cara da coluna. 3 vezes 2, mais o último cara da linha, menos 1, no caso, né? Vezes o último cara da coluna que a gente está multiplicando, que nesse caso é 1. Então, a gente faz toda essa soma aqui, né? 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 2, 6 também, mais menos 1 vezes menos 1, dá menos 1. Então, esse aqui fica 12 menos 1, também conhecido como 11, né? Então, aqui o cara, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna, 11. Beleza, a gente fez a primeira linha com todas as colunas. Agora a gente vai fazer a segunda linha com todas as colunas. Primeiro, a segunda linha com a primeira coluna. Esse nosso rascunho aqui eu já posso apagar. Primeiro cara da linha vezes o primeiro cara da coluna. 1 vezes 1, mais segundo cara da linha vezes o segundo cara da coluna, mais o terceiro cara da linha vezes o terceiro cara da coluna. A gente faz essa conta. 1 vezes 1 é 1, mais 4 vezes 2 é 8, mais menos 2 vezes 3 dá menos 6. A resposta disso aqui, 8 menos 6 dá 2, 2 mais 1, 3. Então, o cara que está na segunda linha, na primeira coluna, é um 3. E por último, acho que você já deve ter pegado a manha, primeiro cara da linha vezes o primeiro cara da coluna, mais segundo cara da linha
vezes o segundo cara da coluna, mais o terceiro cara da linha, vezes o terceiro cara da coluna. Menos 2 vezes 1. A gente faz toda essa conta. 1 vezes 3 dá 3. 4 vezes 2 dá 8. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 8 menos 2 dá 6. 6 mais 3, 9. Então, o cara que está na segunda linha, segunda coluna, é o 9. Então, o terceiro exemplo eu vou deixar de exercício para vocês. É uma matriz 3 por 3. Então, vocês vão ter que fazer um pouquinho mais de conta. Mas antes de finalizar o vídeo, eu vou dar uma dica de como vocês conferem se os resultados de vocês estão dando certo. Então, depois que vocês resolverem os exercícios de matriz, para vocês terem a certeza que está certo, vocês podem achar uma calculadora de matriz. Essa aqui é uma que eu gosto de usar, matrixcalc.org. Então, a gente digita a matriz A aqui, digita a matriz B aqui, clica em A vezes B, que é a multiplicação, e a resposta já sai aqui embaixo. Essa aqui foi o exemplo 2 que a gente fez. A resposta saiu aqui, exatamente a resposta que a gente encontrou lá. Então, foi feito bem certinho, tá ok? Então, aí vocês têm o exercício para fazer uma matriz 3 por 3. Vocês podem colocar limpar aqui, ficou já 3 por 3. Mas vocês podem clicar aqui em menos, ó, vira uma 2 por 2. Se tu colocar aqui e apertar para o lado, ela vira uma 2 por 3. E aí o céu é o limite. Então é isso, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal, porque eu vou começar a colocar mais vídeos como esse, pegar um assunto aleatório aí da matemática, que eu sei que o pessoal tem dificuldade, e colocar um vídeo avulso, explicando só um conteúdo pontual que eu sei que o pessoal geralmente tem dificuldade. Então é isso, valeu, falou e até o próximo.